Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos de devocional, que Deus abençoe. Meu nome é Luiz, para quem não me conhece, prazer ter os irmãos aqui conosco. Eu sou esposo da Sunamita, estamos aqui realizando devocionais, conforme o plano de leitura semestral do Novo Testamento. Nós estamos em João capítulo 4 e vamos, sem mais delongas, vamos lá. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, faça um comentário, isso torna um vídeo relevante. O YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas, e mais pessoas ouvirão da palavra do Senhor. Lembrando que nós estamos aqui aprendendo juntos, tá? Não sou nenhum mestre, nós estamos aprendendo juntos, estudando a palavra juntos, e que Deus fale mais ao teu coração. Lembrando que a palavra ela é viva e eficaz, tá? Ela testifica dela mesma. Então você tem total acesso ao Senhor Jesus. Apenas entra no teu quarto, ora, que ele se revelará a você, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui em João capítulo 4 e uma das passagens lindas, uma das passagens mais lindas acerca do ministério de Jesus, que nós vamos falar hoje, que é a mulher samaritana. Então, a Bíblia nos narra que Jesus, ele tomou ciência que os fariseus tiveram informação que Jesus batizava mais discípulos do que João. E aí ele deixou a Judéia e foi para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Olha que interessante, versículo 3, versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus já tinha uma necessidade em passar por Samaria, tá? É muito bom trazer uma informação para os irmãos, tá? Muitos irmãos não sabem disso. Mas Samaria, nós temos ali uma situação geográfica, que Samaria não fazia parte, em um tempo do reinado, não fazia parte do reino do sul, que era a tribo de Judá, que era o reino de Judá, tá? Então os samaritanos eram um povo misturado, era gentios que habitaram a terra de Israel, o reino do norte, e era um povo misturado. Então os judeus, eles não se davam com os samaritanos, porque os judeus eram considerados puros, né? Uma linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. E já os samaritanos eram um povo misturado. Então, eles não consideravam os samaritanos como os judeus legítimos. Então, isso trouxe ali uma certa separação. Mas Jesus, ele veio para quebrar paradigmas. Jesus, ele veio para mostrar que não é a raça, não é a cor, não é a sua situação social, a sua conta bancária, não é a sua nacionalidade. Ele não veio para essas coisas, ele veio para o ser humano, ele veio para os seus, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, tá? Jesus veio para os gentios, Jesus veio para todos. Então era necessário passar por Samaria, ele foi até Samaria. E ali ele se deparou com uma fonte de Jacó. E nessa fonte de Jacó estava passando uma mulher samaritana, e Jesus fala bem assim, uma das passagens mais lindas. Jesus teve sede, ele falou assim, dai-me de beber. Aí a mulher samaritana logo indaga ele, mas tu, sendo judeus, pedes a mim água para beber? Ou seja, você é judeu, você vai falar comigo? Já existia ali um certo complexo, já existia ali uma certa separação entre os povos. Mas Jesus indaga essa mulher, mulher, se você soubesse quem te pede, se tu conheceras o dom de Deus, e quem te pede de beber, aleluia, tu pedirias água e ele te daria água viva. Olha a resposta de Jesus. Irmãos, é interessante que às vezes nós passamos por essa passagem, né? Nós que estudamos a palavra constantemente, sempre nos deparamos com essa passagem, ouvimos pregações a respeito, mas nós achamos que é qualquer um falando bem assim, se você pedisse para mim, soubesse quem sou eu. Quando Jesus fala é diferente. Olha só, mulher. Naquele mesmo momento, a mulher sentiu a autoridade, viu que aquele com quem ela falava tinha algo diferente, falava diferente. E esse diálogo ele continua. E ela fala bem assim, Senhor, se o senhor sequer tem um balde d'água para pegar água, como é que você vai me dar água viva para beber? E Jesus responde bem assim, se tu conheceras, né, como eu já mencionei. E aí a mulher pergunta, mas não tem, olha só, versículo 11, olha, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva?
És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos? E Jesus respondeu, mulher, como posso tentar expressar esse sentimento no meu coração? Nesse devocional, eu pude entender que a mulher talvez estava comparando, né? Porque o poço que Jacó havia cavado, ele era assim, muito importante. Ele era muito importante para a sociedade à época. Então era um poço muito importante. Então, a mulher fala bem assim, mas és tu maior que Jacó, né, que fez esse poço e bebeu desse poço, dando muito valor às coisas aqui dessa terra. E dando valor também à questão de Jacó, de Abraão. E aí Jesus fala o seguinte, olha, qualquer que beber dessa água, aleluia, qualquer que beber, que procurar as coisas dessa terra, tornará a ter sede. Qualquer um que buscar as coisas terrenas, tornará a ter necessidade. Mas a partir do momento que você bebe da água do Senhor, aleluia, é diferente. É preenchido algo em nossos corações, é preenchido algo em nosso espírito. Nosso espírito se completa quando reconhecemos e entendemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E aquele vazio que existe no ser humano, ele é preenchido a partir do momento que nós bebemos da água da vida. É isso que Jesus estava falando. Olha, as coisas dessa terra, elas não vão preencher o seu vazio. Pode ser carro, pode ser casa, pode ser marido, mulher, pode ser sexo, pode ser droga. Voltaremos a ter necessidade física. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para dar água viva que nos preenche. E a partir desse momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, rios de água viva florescem em nossos corações. Continuando aqui, aí a mulher entrou em desespero, Senhor, dai-me dessa água. E ele entra aqui numa questão que existia com essa mulher, que ela tinha tido 5 maridos, e ela se surpreende, aí ela fala assim, Senhor, eu vejo que tu és profeta. E nesse diálogo ela ainda questiona o seguinte, Senhor, aonde que nós devemos adorar? Em Jerusalém ou Samaria? E o Senhor tem uma das passagens mais lindas, nos momentos mais sublimes da palavra, fala o seguinte, mas a hora vem e agora é, olha só, está escrito aqui na palavra, irmãos, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. E a mulher creu naquele momento que Jesus era o Cristo. Então, glória a Deus, irmãos. Possamos crer que Jesus ele é o Cristo. Possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. É muito forte quando nós falamos que adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque você não necessita de lugar algum para adorar a Deus. Nós congregamos, né, em uma igreja, nós congregamos em um templo. É muito importante que nós tenhamos comunhão com nossos irmãos, é muito necessário. Mas você, onde você estiver, você pode adorar o Senhor. Apenas você dobrar o teu espírito, encurvar o teu espírito e começar a adorar, você já pode adorar ao Senhor. A adoração ao Senhor não necessita, não tem uma exigência de que você faça isso ali ou faça aqui. O melhor lugar para adorar o Senhor é um momento que você está com o coração quebrantado e adora ao Senhor, não importa o local. Tá bom? Jesus continua falando sobre a colheita espiritual. Então a mulher samaritana, ela vai para a cidade e volta falando bem assim, olha, venhamos e vamos ouvir o que o mestre tem a falar. E ali muitas pessoas vêm, começam a ouvir o Senhor. E tem um ponto aqui que me chamou muita atenção. Porque em certo momento, essas pessoas falam o seguinte, Rabi, come. Mas Jesus estava querendo alimentar aquela população, aquela multidão, aquelas pessoas com um alimento espiritual. Jesus não queria alimentar as pessoas de forma física, mas queria proporcionar a elas algo espiritual que pudesse vir a completá-las de uma tal maneira espiritual que elas pudessem ser saciadas. E aí, Jesus fala o seguinte, olha,
Uma comida tem, versículo 32, para comer que vós não conheceis. E o versículo 34 fala o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Olha que interessante, Jesus fala que existe um alimento espiritual, uma comida, que é qual? Que é fazer a vontade do Senhor. Alimentos. Quando você faz a vontade do Senhor, você está alimentando o teu espírito. E fazer a obra também alimenta o teu espírito. É necessário, irmãos, que façamos a obra. Tá? É importante que venhamos a evangelizar, é importante que venhamos a orar, a buscar, a apoiar o irmão, a ajudar o irmão, a auxiliar o irmão. Tenha certeza que você pode se deparar com uma pessoa que necessita de um apoio espiritual. Ore por ela. Ah, não sei evangelizar, então ora. Não sei orar, então evangeliza. Não sei evangelizar nem orar. Então, orar é complicado, irmãos. Nós temos que orar. Nós temos que saber orar. Orar é uma necessidade. Orar é uma necessidade. Que venhamos orar por essas pessoas. Continuando, a Bíblia fala que muitos samaritanos creram nele. Olha só, versículo 41. E muitos creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste. Ou seja, a mulher samaritana que estava conversando no início com Jesus, os samaritanos que ela trouxe falavam o seguinte: olha, não é porque tu falaste, mas nós ouvimos, né? E verdadeiramente o Cristo e este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Após isso, do versículo 43 ao versículo 45, Jesus volta para a Galileia. E os galileus, olha só, versículo 45, chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Glória a Jesus. E por fim, uma das passagens também muito bonita, que fala sobre a cura de um filho de um oficial. O oficial estava com um filho enfermo e ouviu falar de Jesus. E foi até Jesus e falou assim: mestre, desce antes que meu filho morra. Versículo 49. Eu vou ler o 47, irmãos, porque não podemos deixar. Ó. Ouvindo o oficial, que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Após isso, os servos chegam ao encontro, né? O oficial foi embora, e após isso os servos do oficial chegam ao encontro e anuncia que o filho dele havia sido curado. E ele perguntou qual mais ou menos o horário que a febre havia cessado, e ele fala que foi o horário tal, e ele logo associou, realmente foi essa hora que Jesus havia proferido a palavra de cura, e ele creu. Olha que interessante, irmãos, muitas vezes nós queremos que aconteça algo grandioso para vermos a glória do Senhor Jesus, né? Às vezes a gente quer que Deus se manifeste através do terremoto, às vezes nós queremos que algo muito grande aconteça para nós crermos na ordem do Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus. E aqui esse oficial, quando ele se depara com Jesus, ele pede ao Senhor, o Senhor fala assim: vai, teu filho está curado. Naquele mesmo momento, o oficial, ele creu, ele acreditou, e o filho dele foi curado. É muito interessante nós meditarmos sobre isso, porque Jesus, ele trabalha de algumas formas. Não existe uma forma única do trabalhar do Senhor. Às vezes o Senhor, ele só dirá a ordem: olha, está curado. E nós teremos que crer. Às vezes o Senhor sequer vai à nossa casa, ele vai dar uma ordem distante e o milagre vai acontecer. A grande questão aqui é a fé. É a fé, é o crer. Aleluia. Nós lemos nos evangelhos anteriores sobre um endemoniado que Jesus chega ao pai dele e fala bem assim: olha, se creres, verás a glória de Deus. Esse oficial, ele creu no poder de Deus e o seu filho foi curado.
É interessante que várias vezes nós vemos nos evangelhos Jesus curando e fala assim, ó, vai, a tua fé te salvou. Mas, Senhor, o Senhor não vai na minha casa, olha, com Talita, né? Com a menina que estava morta, Talita, ele foi até a casa. Mas nessa situação que ele não foi até a casa, ele só deu uma ordem. Com o centurião, ele só deu uma ordem, o centurião creu e falou assim, Senhor, basta apenas uma palavra. Então, irmãos, basta apenas uma palavra, basta apenas uma ordem do Senhor, que o milagre irá acontecer. Nós devemos apenas crer, acreditar que o Senhor, ele é perfeito e ele não é filho, não, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus e ele dando a ordem vai acontecer. Que Deus te abençoe nessa noite, que nós encerramos por aqui. E não perca, te convido para estar conosco amanhã, outro devocional. E que o Senhor Jesus possa falar mais ao teu coração. Bom, não esqueça de fazer um comentário e deixa um comentário falando o que os irmãos acharam do devocional, que podemos ajudar os irmãos. Que Deus abençoe, até mais e a paz do Senhor.